Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional nesse dia de Inter, dia de Colorado em campo, dia de Campeonato Brasileiro. Jogo importante em Curitiba para o Inter tentar a segunda vitória seguida dentro da competição e o sexto jogo de invencibilidade na temporada. Quero falar sobre as mudanças que o técnico Eduardo Cudê vai promover na equipe contra o jogo, ou melhor, no jogo contra o Atlético Paranaense e também projetar o jogo contra o Fluminense. Afinal, algumas mudanças serão feitas pensando na semifinal da Copa Libertadores da América. O adversário colorado jogou nesta quarta-feira e bateu o Cruzeiro. Quero te contar detalhes e também uma boa notícia envolvendo o Departamento Médico Colorado. Te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então. Antes, quero dar a dica para você baixar o aplicativo da OneFootball. Ele é gratuito e lá você tem todas as informações do mundo da bola. Placar em tempo real, os melhores momentos dos jogos, informações do Clube do Coração e os melhores momentos da Conmebol Sul-Americana e Conmebol Libertadores que estão na fase de semifinal. Então baixa o aplicativo, está na descrição e no primeiro comentário fixado aqui do vídeo para não perder absolutamente nada sobre o mundo da bola, tá bom? É a dica que eu dou para vocês, o OneFootball parceira aqui do Colar. Vamos começar trocando uma ideia então, gente, afinal, tem jogo hoje, Inter e Atlético Paranaense, ou Atlético Paranaense e Inter, um jogo duro, o Inter tem um tabu histórico em Curitiba, venceu apenas em 2014 na nova arena do Atlético Paranaense, são 9 anos de jejum jogando em Curitiba, tem uma final da Copa do Brasil no meio do caminho, então o Inter tentando quebrar um histórico ruim também lá na capital paranaense. O técnico Eduardo Cudê vai promover algumas mudanças, né? Pensando, claro, no jogo da semifinal da Copa Libertadores da América contra o Fluminense na próxima quarta-feira no Rio de Janeiro, jogo de ida contra o tricolor carioca. E alguns jogadores ficaram em Porto Alegre, os dois que estão voltando de lesão, Vitão e Johnny. Segundo o Internacional, eles ainda estão cumprindo, né? Eu vou pegar a frase correta aqui para não cometer nada de errado, tá? Olha só, a frase é a seguinte: voltaram recente do período de parada, ainda ficam em Porto Alegre para seguir evoluindo na carga de trabalho. Ou seja, eles estão sendo preparados para o jogo contra a equipe do Fluminense, né? Ah, Colar, mas vão chegar sem ritmo de jogo. É uma possibilidade. Assim como do outro lado no Fluminense, o Ganso e o Arias não jogaram contra o Cruzeiro. Então também são jogadores que estão sendo preparados para a semifinal da Libertadores. Aquela coisa de dar o algo a mais quando precisa na temporada. Não tenho a convicção de que Johnny e Vitão jogam contra o Flu. É um mistério que a gente vai ter que tratar durante a próxima semana. Mas, né, contra o Atlético Paranaense é certeza que não jogam. Quem não joga também é Hugo Malho, né? Jogador que vinha sendo titular aí do Inter na zaga, ao lado do Gabriel Mercado e eventualmente como lateral direito, não viajou a Curitiba por conta do limite de estrangeiros. Dessa vez foi o lateral ou o zagueiro espanhol que sobrou da lista de relacionados. Então, a gente já vai ver algumas mudanças. É bom dizer, tá? Todos os titulares, exceto Vitão, Johnny e Malho, viajaram para Curitiba. E Valência, Alan Patrick, Maurício, Wanderson, todos eles estão, né, aptos para jogar nesta noite, jogo a partir das 7h30 lá na Arena da Baixada. Qual é o provável time do Inter que deve entrar em campo? Sérgio Rocher, de volta da seleção uruguaia, vai para o jogo. Fabrício Bustos na lateral direita, já que, né, o Hugo Malho não está à disposição. E o Igor Gomes deve compor como zagueiro ao lado do Nico Hernandes, que volta à Arena da Baixada, ele que jogou bastante tempo lá no Atlético. E na lateral esquerda uma estreia, Dalbert deve jogar pela primeira vez no sintético, faz 2 anos que ele não joga, então é muito provável que ele não termine o jogo, até por isso o René também está relacionado, mas deve começar no banco de reservas. No meio campo, Gabriel, Bruno Henrique, Carlos de Pena e Matheus Dias, e lá na frente o Luca com o Luiz Adriano. Lembrando que o Pedro Henrique ainda não está
à disposição. Mas há uma boa notícia sobre o atacante do Internacional que teve uma fratura no antebraço no jogo contra o Goiás. Ele correu ontem pela primeira vez no gramado do CT do Parque Gigante. Correu de tênis, sem chuteira ainda, e também não fez nenhum tipo de contato com outros jogadores. Afinal, ele ainda, né, não está apto a ter contato, né, um choque, uma queda no gramado. Ele está sendo reavaliado dia a dia, mas já está fazendo um trabalho físico. Então, é uma boa notícia. Do que eu ouvi, a possibilidade maior do Pedro é jogar o jogo de volta da semifinal da Libertadores contra o Fluminense no estádio Beira-Rio. Se não, para o Grenal do dia 8, né, justo no Grenal, um jogo de muito choque, ele pode ter, né, esta volta aí da lesão. Então assim, gente, é um time, né, reserva do Inter, né, tem alguns titulares, Bustos e Rocher em especial, no mais não vejo aqui titulares potenciais do Inter contra o Fluminense, a não ser, claro, uma eventualidade, caso o Vitão não possa jogar, caso o Johnny não possa jogar, aí é outro cenário. Mas, né, do dito time titular, 2, Rocher e Bustos, e aí no banco de reservas, todo o time titular do Inter. A rodada, ela cresceu de tamanho para o Inter, afinal, o Cruzeiro perdeu para o Fluminense, a gente vai falar desse jogo logo logo, e o São Paulo, preservando titulares, visando a final da Copa do Brasil, também perdeu para a equipe do Fortaleza. Então como é que fica, tá? O Inter é 12º colocado, tem 29 pontos. Se empatar, ultrapassa o Cruzeiro no número de pontos e ultrapassa o Cuiabá também, tá? Então termina em 10º. E aí vai precisar somente de uma derrota do Cuiabá para o Atlético Mineiro. Então, olha como ficou boa a situação do Inter na tabela. Um empate, né, do Inter pode, né, fazer o Inter subir mais 2 posições na tabela do Campeonato Brasileiro. Em caso de vitória, o Inter iria a 32 pontos e aí ficaria também em 10º colocado, mas colando ali no Atlético Mineiro, no próprio Atlético Paranaense, que estão um pouco mais à frente. O Fluminense, gente, o adversário do Inter na semifinal da Libertadores, entrou em campo justamente contra o Cruzeiro com o time titular. Só não jogaram o Ganso e o Arias, né? O Arias que vem de uma entorse no tornozelo e o Ganso que tem dores no joelho. O Marcelo começou no banco de reservas, entrou no segundo tempo e foi peça decisiva para o Fluminense virar o jogo. Ele e o uruguaio Léo Fernandes entraram no segundo tempo. O Léo Fernandes, inclusive, fez o gol da vitória, um gol de falta. Há quem diga que foi golaço, há quem diga que foi um frangaço. Eu acho que foi falha do goleiro, mas méritos também do batedor uruguaio aí que fez o gol da vitória. Jogaram todos os titulares, né? O Diniz foi tirando alguns com o decorrer do tempo, mas então vitória do Fluminense, que neste momento é o 4º colocado no Campeonato Brasileiro, quebrou, né, aquela sequência ruim que vinha de uma derrota para o Vasco da Gama, então se despediu do Brasileirão com vitória antes de encarar o Internacional, estádio cheio, torcida empurrando, enfim, venceu o jogo, né, num resultado que acabou sendo bom para nós dentro da rodada do Brasileirão. O empate, como eu disse, coloca o Inter em 10º lugar. Beleza, gente? Quero ouvir vocês nos comentários. O que vocês acharam dessa provável escalação e também, claro, né, do que virá pela frente. Vale o palpite em KTO.com, te registra lá para dar aquela brincada. Tô indo para Curitiba nesta quinta-feira pela manhã, então quando vocês estão vendo esse vídeo, muito provavelmente já tô em Curitiba, no Vozes do Gigante, estarei ao vivo também lá direto da Concentração Colorada. Tô trazendo bastidores no meu Instagram, no @lucascolar, sempre com a força da KTO.com, tá bom? Então te registra lá com o código COLAR e palpita já para Inter e Furacão. Mais ágil, antecipa o saldo do FGTS em menos de 24 horas. Então tá no final de mês, a conta tá apertada, voltou do feriado pensando, meu Deus, as contas, como é que vai ser e tal. E também, claro, né, tá planejando viagem de final de ano, a Mais Ágil te ajuda, coloca dinheiro na conta em menos de 24 horas, tá bom? Mais Ágil é o caminho, link na descrição aqui do vídeo. Beleza, gente? Aquele abraço e a gente se vê. Não vai embora sem deixar o teu like, sem ativar as notificações e te inscrever no canal. Fui!